Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso terceiro vídeo dessa série especial, onde nós estamos fazendo a leitura do livro A Vitória da Igreja na Crise Final. Deixa eu até pegar o livro, deixar aqui do ladinho. Esse é o nosso segundo capítulo. No primeiro vídeo nós lemos aqui e fizemos alguns comentários da introdução do livro. No segundo vídeo nós tratamos aqui do primeiro capítulo e nesse terceiro vídeo nós vamos fazer a leitura do segundo capítulo. Vai ser um vídeo um pouquinho maior. Eu até confesso para você que eu já gravei, mas deu uma falha e eu perdi tudo. Então eu estou gravando novamente. Foram 32 minutos basicamente perdido. Não vou dizer que é perdido porque na leitura a gente fixa mais o conteúdo, né? Fazendo uma releitura. E aqui estamos de novo fazendo uma segunda tentativa de gravação aqui desse vídeo. Vamos lá, sem demora? O título desse capítulo é Cristo com sua Igreja através dos séculos. Quando falamos acerca da verdadeira igreja, referimos-nos à mais maravilhosa e perfeita organização que há no mundo, simplesmente porque Deus mesmo é seu fundador e Jesus é a sua cabeça. Ela, a igreja, teve início nos albores da história humana, praticamente logo que o pecado apareceu em nosso planeta. Lemos no sexto capítulo de Gênesis que a humanidade começou a dividir-se em duas diferentes categorias: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quando lá em Gênesis trata de os filhos de Deus, são aqueles que são tementes a Deus, né? Aqueles que fazem a vontade de Deus. E filhos dos homens, aqueles que seguem os seus próprios caminhos. Um propósito específico para a igreja. O pecado ele prosseguiu, multiplicando-se e fazendo uma separação cada vez mais profunda, visto que os filhos e filhas dos homens, por oposição aos filhos de Deus, se separavam mais e mais do ideal que o Criador tinha para a raça humana. Foi necessário que o Senhor ali mesmo estabelecesse um grupo especial de pessoas leais que preservassem seu nome, suas normas e seu culto. Embora este grupo especial receba diferentes nomes na Bíblia, como povo escolhido, povo de Deus, igreja cristã, o propósito básico sempre foi o mesmo, isto é, preservar o conhecimento do verdadeiro Deus, primeiramente por tradição, mais tarde pela palavra escrita, e representar seu caráter e também comunicar sua mensagem ao restante do mundo. Então, antes da escrita, o conhecimento era passado de pai para filho através ali do, da tradição oral, né? E mais à frente, quando surgiu a escrita, né, Moisés é o primeiro autor bíblico, a, a, aí passa a ficar registrados, né? Todos esses testemunhos orais. Ao mesmo tempo, a igreja em todas as épocas tem tido o propósito de ser uma arca de salvação e um meio para desenvolver o caráter dos homens e prepará-los para o céu. Fantástico, né? Na próxima, no próximo slide a gente vai ver uma definição maravilhosa de igreja, que está no livro Atos dos Apóstolos de Ellen White. Mas antes, eu quero fazer um comentário rapidinho sobre essa questão de a igreja ser uma arca, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não gosto da igreja, eu não vou mais na igreja porque lá tem gente falsa, tem gente é, que já me fez o mal. Veja, pessoas assim tem em todo lugar. No mundo também tá cheias dela, o mundo também tá cheio dessas pessoas, né? E bem mais do que na igreja. E as pessoas saem da igreja e vão para onde? Vão para o mundo. E por que elas não saem do mundo quando ela encontra pessoas assim lá também? E, e a arca, eu gosto dessa ideia de ver a igreja como arca, porque se você imaginar a arca de Noé, com certeza não devia ser um ambiente gostoso para se estar. Mau cheiro, quem sabe ali a questão de você não ter uma privacidade, como que você ia fazer suas necessidades. Imagina, calor, não sei, questão de calor, mas possivelmente, né, um calor ali, aquele cheiro dos animais, dos
das necessidades também deles, dos homens, enfim. Mas era melhor estar dentro da arca do que lá fora no dilúvio, não é mesmo? Então, por isso que se faz essa comparação com a arca, né? A igreja não é perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas é o melhor ambiente para se estar. Agora sim, veja essa definição maravilhosa que a serva do Senhor escreveu no livro Atos dos Apóstolos, na página 9. A igreja, abre aspas, a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Fecha aspas. Lindo, né? Então, a igreja é um instrumento criado por Deus. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não quero, não gosto de igreja. É, igreja, quem fundou foi o homem. Deus não tem uma igreja. Como não? É um instrumento de salvação. Foi organizada para isso, para servir, para levar o evangelho ao mundo, né? A igreja, antes de tudo, se preocupa com seus próprios membros. Por meio dos diversos serviços realizados nela, por meio do estudo da Bíblia, pela oração, pelo companheirismo cristão e pela presença especial de Deus durante a hora do culto, ela une os homens com o Altíssimo, permite que o Espírito Santo fale aos corações humanos, desperte um anelo por perfeição cristã e uma fome e sede de justiça. Proporciona uma atmosfera apropriada para desenvolver uma experiência espiritual forte e saudável. Este propósito particular da Igreja é a razão pela qual, em seu meio, diferentes membros recebem dons especiais, os dons do Espírito. E Efésios 4, versos 12 a 13 diz que esses dons, eles são que com vistas, qual que é o objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, perfeitamente preparados para o céu, plenamente preparados para o céu. Esta, entretanto, não é a única função da igreja. Essa instituição foi criada, foi instituída, foi estabelecida também como uma agência missionária para transmitir o evangelho ao mundo, e a não ser que não cumpra com seu dever neste sentido, Deus não pode considerar que ela está atingindo um de seus principais objetivos. Esta função missionária da igreja, ela não é arbitrária. Deus tem um propósito definido ao confiar-lhe uma comissão tão honrosa. Nossa fortaleza espiritual depende em alto grau de que nos empenhemos neste tipo de obra, ou seja, na atividade de testemunhar. O membro que se contentar com apenas conhecer a verdade, olha que importante isso aqui que a gente vai ler, ó. Presta atenção, chamo tua atenção para essa porçãozinha aqui, para esse detalhe, ó. O membro que se contentar com apenas conhecer a verdade, experimentar o perdão do pecado e aceitar a paz e a alegria, o gozo de uma relação direta com Deus, em breve vai acontecer o que com ele? Ele vai começar a perder essa experiência se não responder aos convites do Espírito Santo e começar a comunicar as bênçãos recebidas. Ou seja, é alguém que só recebe, alguém que só quer receber, só quer benefícios, mas não quer também, que também é um benefício, levar essa mesma experiência a outras pessoas que precisam conhecer a Jesus. Atos dos Apóstolos, o mesmo livro que nós lemos agora há pouco, na página 13, diz: todos aqueles em cujo coração Cristo habita, cada um que mostre seu amor ao mundo, é um cooperador de Deus para a bênção da humanidade. Que privilégio, né? Ser chamado de cooperador de Deus. À medida que recebe do Salvador graça para reparti-la com outros, olha o que acontece com ele: de seu próprio ser fluem torrentes de vida espiritual. Então, aquele que é um depositário das bênçãos de Deus torna-se também alguém que distribui as bênçãos de Deus. Um alto ideal que não pode ser alcançado. Ninguém poria em dúvida o fato de que Deus tem um elevado ideal para a sua igreja. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que alto ideal. Isso está lá em Efésios capítulo 5, verso 27. Visto que Paulo descreve claramente esta condição. A grande pergunta que existe em muitas mentes é a seguinte:
É possível alcançar um ideal tão elevado? É este um alvo atingível? Deus nunca pede o que é impossível. A palavra de Deus é rica em afirmações expressas em promessas definidas. Elas são uma garantia de êxito em nossos esforços por subir a montanha e alcançar o cume. 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E Judas 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. 2 Coríntios 2, verso 14 diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esses são apenas alguns poucos exemplos das promessas divinas. Todavia, o que devemos relembrar é que a santificação ou perfeição no caráter não é um nível definido e fixo de excelência máxima que devemos aspirar, mas é um processo contínuo de crescimento no qual estamos sempre progredindo até a maturidade. Nós chamamos isso de santificação. É uma caminhada, é uma estrada, né? Podemos, em toda etapa do processo, ser perfeitos ou maduros. Não significa que um é mais avançado que o outro, não. Olha que exemplo interessante, ó. Uma criança de 1 ano é perfeita para a sua idade, se pode dar poucos passos antes de cair. Criança, né, de 1 ano, ela não é uma criança que está preparada para correr uma maratona, mas isso não significa que ela, no seu grau ali, não avançou, não cresceu, não se desenvolveu. De forma alguma. Quando tiver 3 anos, né, essa criança ela poderá correr sem cair. Agora, quando tiver 16 ou 17 anos, ela pode até ser um atleta. Então, em cada uma dessas 3 etapas, essa criança ela é perfeita dentro da sua etapa, dentro da sua idade. O Filho de Deus ele pode ser maduro em qualquer nível de sua experiência progressiva e a cada passo do caminho ele pode não apenas estar certo de sua salvação, mediante o manto da justiça imputada de Cristo, como também pode possuir a maturidade espiritual própria de sua idade, em virtude da obra do Espírito Santo e o processo de santificação e crescimento. Esta é, naturalmente, a situação, se é que ele se acha em constante contato com Cristo. Nós estamos imaginando aqui um cenário onde a pessoa busca a Cristo, né? É um cristão verdadeiro, não apenas professa, diz ser cristão. Se mediante uma entrega contínua e voluntária de seu coração e vontade a Deus, permitir que Jesus viva nele e lhe motive os pensamentos, sentimentos e ações, ele vai se achar em pleno processo de crescimento, adquirindo maturidade, não por algum mérito pessoal, mas pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo. É Deus que nos capacita para servi-lo. Temos que recordar, não obstante, que da igreja que estiver vivendo, quando terminar o tempo de graça, Deus espera um nível particularmente alto de semelhança com Cristo, sendo que a última igreja deverá estar excepcionalmente isenta de mancha e o estará em realidade. Uma experiência de provas e perseguições, junto com uma obra especial do Espírito Santo, permitirá que esta excelência seja possível. Os santos, dessa maneira, estarão preparados para receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia. Devem refletir completamente a imagem de Jesus. Isso está no livro Primeiros Escritos, página 70. Nenhum de nós, agora eu faço outra citação do livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Esta condição particular, adquirida por muitos filhos de Deus através da história, será a característica prevalecente de toda a igreja. A parte que há de receber o selo de Deus e ser salva, no momento em que expirar o tempo de graça. Nossa cooperação voluntária com o poder do céu
permite que o Senhor opere milagres e esse ideal se torna perfeitamente possível. Deus o predisse e fez ampla provisão para que essa experiência seja uma realidade tanto individual como coletivamente. Muito bem, circuncidados pelo maravilhoso amor de Deus, né? Envoltos ali pelo amor de Deus. Sendo a igreja a instituição de Deus na terra e tendo um tão elevado objetivo no mundo, são muito naturais as experiências de amor e ternura com respeito à parte de Deus. Passagens como Isaías 49:16, que diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. E Zacarias 2:8, que diz: Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, são manifestações muito eloquentes do afeto que o Senhor dispensa para com sua igreja e a maneira em que ele se identifica com ela. Esta igreja não é uma coleção de homens e mulheres absolutamente perfeitos de forma alguma. Seus membros são chamados santos e filhos de Deus, mas são seres humanos pecadores e errantes, que estão crescendo e aprendendo a viver sem pecado. Como mortais, porém, têm defeitos e cometem pecados e equívocos. O Senhor, entretanto, disse, por meio da pena inspirada, que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 396. Tão íntima esta relação de Cristo com sua igreja que quando o revelador viu os 7 candeeiros, símbolos da igreja através dos séculos, observou que o Filho de Deus andava no meio deles. Apocalipse 1, versos 12 e 13. Em virtude de esta ser a situação da igreja e estes serem os sentimentos de Deus para com ela, ninguém tem o direito de atacá-la ou prejudicá-la. Frequentemente, através dos séculos, têm aparecido indivíduos que se denominam, entre aspas, reformadores, e que, sob o pretexto de manifestar zelo pela causa de Deus, têm atacado a igreja, sua organização e seus dirigentes, realizando uma obra de revolta e destruição. Preste atenção, nenhuma verdadeira reforma atacará a igreja, tampouco a seus dirigentes, mas se caracterizará por um espírito de oração. Oração, clamor. A Bíblia traz como um gemido, né? Essa oração pedindo pela verdadeira reforma. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta obra começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Testemunhos Seletos, volume 3, página 254. Principalmente, né, com o advento da internet, redes sociais, YouTube, né, tem surgido, tem se levantado muitas pessoas. A maioria dela é magoada, ou às vezes até obreiros, funcionários, né, que já fizeram parte da instituição, até mesmo pastores se levantam, né, porque revoltados com alguma coisa. Veja, qual que é o espírito da reforma? Um espírito de oração. Oração. Não de discórdia, não um espírito dissimulado, não um espírito de ataque. Isso não faz parte do plano de Deus. Só o fato Só o fato de alguém procurar solapar a igreja, atacar sua estrutura, seus dirigentes e suas doutrinas, já o identifica como um falso reformador, uma pessoa mal intencionada ou até mesmo um fanático. Pois bem, ao considerarmos o amor e o terno interesse de Cristo por sua igreja, não devemos perder de vista o fato de que ela é composta de membros, e o amor de Deus por seus membros implica seu amor por cada pessoa que pertence à igreja. Que reconfortante o pensamento, né, de que Cristo ele manifesta intenso interesse pessoal, uma paciência e um amorável cuidado para com cada um de nós, especialmente quando enfrentamos provas, dificuldades, tribulações, ou
quando pecamos e a Ele retornamos com o coração contrito, com o coração arrependido. Bom, a igreja militante, ela se converterá em uma igreja triunfante. O símbolo de um exército poderoso é uma das mais apropriadas ilustrações para descrever a igreja militante de Deus que avança com ímpeto para a conquista do território do inimigo, tendo Cristo como seu comandante-chefe. São estas as condições para a vitória. Primeiro, é, estarmos sempre ativos. Isso é uma condição para a gente vencer, estar ativos, estar atentos, fazendo a obra confiada aos servos de Deus, ocupados na tarefa de testificar, de testemunhar de Cristo e do Evangelho cristão. Uma segunda condição é manter os olhos no autor e consumador de nossa fé, naquele que nos assegurou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, manter uma íntima unidade com Ele, dependendo de seu poder, de suas promessas e da obra de seu Espírito. A igreja, neste agressivo programa de evangelização, será confrontada por provas, por obstáculos, por dificuldades, até mesmo por perseguições. Já foi assim no passado, o mesmo vai ocorrer também no futuro, especialmente nos dias sombrios durante os quais três poderes irão se levantar. Três poderes que se juntam, né, contra Deus, contra seu povo e contra a sua verdade, que é o romanismo, o espiritismo e o protestantismo apostatado. Ellen White escreveu, abre aspas, somente enquanto estiverem unidos com Cristo, podiam os discípulos esperar possuir o poder acompanhante do Espírito Santo e a cooperação dos anjos do céu. Enquanto permanecessem unidos, a igreja avançaria, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Fecha aspas. Atos dos Apóstolos, páginas 90 e 91. O terceiro fator de êxito da igreja no cumprimento de sua missão, de sua grande missão, é refletir o caráter de Cristo. Olha o que diz o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 133. Abre aspas. A igreja ilumina o mundo, não por sua profissão de piedade, mas por sua manifestação do poder transformador, santificador da verdade na vida e no caráter. Fecha aspas. Uma pergunta que nós devemos fazer, né? Algumas perguntas que nós devemos fazer. Estou eu ativo? Acho-me unido a Cristo e dependo dele? Reflito a excelência de seu caráter, mostrando o poder transformador da verdade? A obra será concluída. Isto foi predito, foi prometido por Deus. Se bem que hoje pareça uma missão impossível, Deus tem amplo poder e todos os recursos para cumprir sua palavra. E ele não mente. Ele disse lá em Mateus 24:14 que este evangelho ele será pregado em todo o mundo. O poderoso anjo que desce do céu em Apocalipse 10 e abarca a terra e o mar e ergue a mão para jurar por aquele que vive para sempre diz: nos dias da voz do sétimo anjo, que é o nosso tempo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, isso está ocorrendo precisamente agora, cumprir-se-á então o ministério de Deus. Que ministério é esse? A proclamação do Evangelho. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Não há nenhuma sombra de dúvida nas declarações divinas. Estas são profecias e ao mesmo tempo que são profecias, também são promessas. E é a igreja de Deus nos dias atuais que há de realizar a obra. Naturalmente, com o poder do Espírito Santo, visto que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Mais uma perguntinha aqui, ó. Sou eu uma parte consagrada da Igreja de Deus para realizar esta gloriosa missão?
Valho-me de todas as oportunidades de tempo e participo no programa divino de evangelização? Perguntas importantes. Mudança de cena. Entretanto, esta igreja consagrada, ativa e militante, empenhada numa agressiva tarefa de comunicação do evangelho em todo o mundo, esta igreja que enfrenta o inimigo, que sabe que tem pouco tempo, logo se tornará vitoriosa, a triunfante igreja de Deus. As batalhas finais serão contra a tríplice aliança de poderes liderados por Satanás e unidos com os governantes da terra. Esses poderes terão a seu lado a lei do Estado e os poderes políticos do mundo. Mas na mesma noite em que o Senhor intervir de maneira gloriosa para livrar a seu povo, a cena mudará completamente e a minoria perseguida observará com grande gozo a destruição das forças do mal e a milagrosa manifestação do poder de Deus. E logo depois disto, quando os que dormem em Cristo ressuscitarem para unir-se com os santos vivos transformados a fim de receberem o Rei dos Reis nas nuvens dos céus, a totalidade dos redimidos de todas as eras constituirá a igreja, a triunfante igreja de Deus, que marcha para receber sua grande recompensa. É então que ocorrerá a jubilosa cena descrita em Apocalipse 7, verso 9 e 10, e se dará o admirável cumprimento da profecia. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Escreveu a pena inspirada. Se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo, deixando qualquer aliança com o mundo, raiará para ela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. As promessas de Deus a ela feitas serão sempre firmes. Ele fará dela uma excelência eterna, um gozo de muitas gerações, dotada de energia divina, abrirá caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. Atos dos Apóstolos, páginas 600 e 601. Depois que esta obra estiver terminada, poderemos participar do gozo supremo dos remidos que fazem parte da Igreja triunfante. Deus nos conceda a cada um de nós esta experiência como resultado de nossa lealdade a Ele. Principal razão do êxito. A principal razão do êxito da igreja é que Jesus mesmo é a cabeça e o fundamento da mesma. Ele a estabeleceu, determinou qual seria sua obra e estabeleceu seu programa. Ele prometeu o poder e o outorgou através dos séculos, especialmente durante a derradeira hora de lutas e trevas. Em cumprimento de suas promessas, sempre esteve com sua igreja no passado e também estará até o fim. Portanto, não importa quão dura seja a tarefa, não pode haver derrota, porque ele tem todo o poder no céu e na terra para a vitória. A solidez de um edifício depende em grande medida do tipo de fundamento que possui. Os engenheiros civis, usam uma quantidade de conhecimento e experiências para calcular o tipo de fundamento que um edifício precisa. Olha que interessante essa história. Já faz alguns anos, na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, havia sido construído um grande edifício. Quando a estrutura da obra estava levantada e o pessoal estava trabalhando nos arremates, um dia, ao meio-dia, e de forma inesperada, algo inusitado aconteceu. Uma tragédia. Todo o edifício veio abaixo. Vários trabalhadores perderam a vida. Muitos ficaram feridos. Imediatamente começaram a procurar quem? O engenheiro responsável pela obra. Não puderam encontrá-lo. Havia fugido do país. Ele sabia que não havia posto o fundamento necessário para aquele grande complexo, pois ele queria economizar dinheiro
para o seu proveito próprio, para o seu uso. As autoridades o responsabilizaram por aquela tragédia e também pela perda daquelas vidas. Graças a Deus, pela certeza que nós temos de que o fundamento da igreja irá resistir à prova do tempo, porque seu fundamento é Cristo, a rocha dos séculos. Outra ilustração que a Bíblia usa para descrever a relação de Cristo com sua igreja também é muito significativa. Colossenses 1,18 diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. A relação da cabeça com cada membro do corpo e com cada parte do mesmo é absolutamente vital. Quando um acidente dá origem a um traumatismo na cabeça, prejudicando o cérebro ou a espinha dorsal, isto pode afetar alguma função da mente ou qualquer faculdade motor e sensorial de um membro em particular ou de todos eles. Pode paralisar todo o corpo ou parte do mesmo. A cabeça e sua união com as diferentes partes do corpo são absolutamente vitais. Outro pensamento que sugere o símbolo de um corpo é que quando um membro sofre, todo o organismo experimenta dor. Assim na igreja. Conquanto muitos somos, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, verso 5. Por outro lado, se Cristo é a cabeça e o irmão mais velho e Deus, o Pai celestial de todos, estamos mutuamente relacionados como irmãos e irmãs. E nossos sentimentos e afetos são os que caracterizam os irmãos e irmãs carnais. E o amor que nos une a Cristo e a Deus nos une a todos num vínculo comum e inquebrantável. Maravilha, né? Que maravilha! Siga com a gente nessa jornada maravilhosa de estudo desse livro fantástico, para que haja realmente um reavivamento em nossa vida. Deus nos abençoe e te aguardo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.